Como nós falamos, todo ser vivo é formado por célula, né? Teoria celular. Então vamos ver que tipo de célula que nós estamos falando. Existem algumas classificações de seres vivos de acordo com o tipo de célula dos quais eles são formados. Primeiro, com relação à quantidade de células. Nós temos seres vivos que são unicelulares, e aí eu vou citar para vocês. Bactérias são seres unicelulares, protozoários são seres unicelulares, algumas algas são unicelulares, microscópicas, né, formadas por uma única célula, e alguns fungos também são formados por uma única célula. Ou seja, basta ter uma célula viva, independente, autossustentada, que ela é considerada um ser vivo. Agora, existem seres vivos que começam a se unir formando colônias, né? São várias células juntas formando colônias, e às vezes essas colônias se tornam tão especializadas, né? Vamos falar disso na evolução depois, se tornam tão especializadas que elas passam a atuar como um organismo único, onde cada célula executa uma função na manutenção desse organismo vivo, ok? Então cuidado com o seguinte, eu posso ter, por exemplo, uma colônia de protozoários. São protozoários independentes, eles só estão grudadinhos, porque juntos eles são mais fortes, eles resistem melhor à predação, eles conseguem mais alimento, mas eles ainda são indivíduos independentes. Agora, a partir do momento em que eu tenho, sei lá, eu vou pegar um porífero, uma esponja, que eu tenho grupos de células que se especializam e começam a atuar, cada um com uma função, no intuito de manter o equilíbrio, né, a gente chama de homeostase, daquele organismo vivo, aí a gente já tem um ser vivo que é chamado de multicelular ou pluricelular. Pluricelular vem de plural. Então, nesse caso, citando ainda a esponja, eu vou ter uma célula que vai revestir o corpo dela para proteger, eu vou ter uma célula que vai permitir a entrada da água no corpo dela, eu vou ter uma célula que tem um flagelinho que vai fazer a água circular ali dentro para ela poder obter nutrientes, que vai fagocitar, vai comer. E aí eu vou ter uma célula que vai pegar esses nutrientes e vai distribuir para todo o corpo. Percebe? Cada célula executa uma função específica para o funcionamento daquele corpo todo. Então eu passo a chamar aquele indivíduo de um organismo vivo, no caso a esponja, e aquele grupo de células faz parte desse organismo. Então esse ser é um ser pluricelular, e não uma mera colônia de seres unicelulares. Não sei se ficou clara aí a definição. E a outra diferença que nós temos em termos de célula são os seres vivos procariontes e eucariontes. Vou começar falando pelos seres procariontes. Procarionte, esse pró vem de primeiro, de primitivo, né? E esse cário vem de núcleo, né? Cário significa núcleo. Então, procarionte seriam células primitivas, né? Vou botar entre aspas aqui, que não tem núcleo ainda. Todo o material genético dela fica disperso no citoplasma. A gente vai estudar esses materiais genéticos depois. Fica solto. E no caso, exemplificando, os únicos seres procariontes que existem no nosso planeta hoje são as bactérias. Todas as bactérias, sem exceção, são procariontes. Elas não apresentam núcleo, não apresentam uma carioteca, uma membrana celular envolvendo esse material genético. Porque o que define o núcleo é isso, é a carioteca, essa membrana nuclear envolvendo o material genético. Agora, com relação aos eucariontes, são seres que já possuem um núcleo bem definido. Então eles vão ter um material genético bem mais complexo, inclusive, né, bem maior, envolvidos por essa carioteca, essa membrana nuclear. Então o material genético dele fica bem guardadinho ali dentro, o que é uma grande vantagem evolutiva porque está protegido contra a radiação ultravioleta, entre outros problemas. Vamos falar sobre isso depois.